Alerta de spoilers, porque a partir deste vídeo eu vou começar a trazer análise do onde está situado o mangá de Tower of God, precisamente no capítulo 645. Ele já saiu, então fica aqui nesse vídeo pra você ver o que aconteceu. O capítulo 645 já começou pra gente com uma frase que o segmento da vida deve seguir alguma lei, mas esta criatura, visto da mente de Enkidu, aquele que queria simplesmente servir ao seu amo e ser o centro das atenções para ele, ou ser um amigo. Ele queria isso do Traumerei, mas ele viu Traumerei como sendo uma criatura diferente e distinta, principalmente por que iria vir a seguir. Pessoal, pra quem não tá perdido assim na história, o Traumerei e o Gustang estão se enfrentando no mangá com toda a sua força. E pra quem não entende nada de Tower of God e tenta entender como assim, porque pra você vai ser difícil entender, mas eu vou te explicar de uma forma bem simples. Se você conhece Bleach, você vai entender. É como se Traumerei e o Gustang, que são dois líderes, precisamente das grandes famílias que regem ali a lei e a ordem dentro da torre, dentro do anime de Tower of God, eles são tão poderosos para você compará-los como capitões de Bleach, digamos assim, como se fossem os caras mais tenebrosos do mundo e como se eles tivessem liberado bancais e estivessem lutando com toda a força. Uma vez eu fiz um vídeo pra vocês aqui que quando eu conheci o Aizen, a bancada dele devia ser uma caneta, não é possível, né? Porque ele parecia um professor e parecia um babaca, mas se mostrou um grande guerreiro. Então, se existisse a bancai caneta, provavelmente seria de Gustang, porque o cara simplesmente escreve coisas no livro, assina embaixo e isso se torna realidade. Essa é a habilidade dele. Lopobia Traumerei é um personagem muito poderoso e dentro da família dele, ele é o cara que conjura e cria, controla ânimas, controla monstros e criaturas. Na verdade ele criou várias delas e isso tem muito a ver com o que eu vou falar nesse capítulo hoje, tá? Pronto, situando o que aconteceu e vocês sabem o poder dessas duas grandes famílias que são muito poderosas, o Ban tá no meio de tudo isso, muito poderoso, muito hypado já, com toda a explicação possível que eu vou trazer futuramente, tá? Então fica tranquilo. Ele tá confrontando Enkidu, que era uma cria também da fábrica que foi encomendada pelo Traumerei no passado, que ele queria uma criatura que se transformasse em várias outras coisas. Porém, Enkidu não conseguia se transformar no ser humano. Apesar de tudo, ele era uma criatura, mas ele queria fazer de tudo para agradar o seu amo. Só que a trama mostrou pra gente vários plot twists agora nesse final, com base no que aconteceu e que Traumerei tentou esconder. Na verdade, todos os líderes das grandes famílias tentaram esconder algo do passado, que explica exatamente porque eles se chocaram, como se o cristal da amizade de todos eles tinha se quebrado e cada um foi para o seu lado. Traumerei tentou consertar isso da pior forma possível, porque o cara tem problema complexo, ele é preso, ele se implode, ele fica no canto dele, guardado no seu quarto brincando com suas criaturas. E ele queria acabar com tudo isso, né? A gente vê isso nessa lembrança do Enkidu, que o Ban mostra pra ele, que acabou vendo uma lembrança que o Enkidu fez algo ali, tinha um dedinho dele ali que culminou na decisão da Maribel de ir embora, largar o Traumerei e voltar com os amigos deles, que é o Vi e a Arlene. Foi apresentado para ele um dos grandes segredos do Traumerei. Ele estava dentro de um laboratório secreto, numa câmara secreta, né, no palácio dele, simplesmente juntando várias espécies da torre para criar quimeras. Foi dali que surgiu os Homens-Fera, digamos assim, e ele queria controlar todos, ele queria ter o controle sobre todas as criaturas da torre, para que assim ele pudesse acabar com as brigas de diferenças, as variáveis que ele costuma dizer que existiam entre as espécimes. Tanto é que as últimas espécimes que o Enkidu tinha trazido para ele eram criaturas que nem se comunicavam, eram criaturas extremamente selvagens. O Enkidu acabou conversando com a Mirabel e a Mirabel tinha a intenção de reatar o compromisso com o Traumerei, que eles eram namorados, e ela viu que ele estava extremamente distante. Dentro do laboratório dele, explicando para o Enkidu o interesse de controlar todas as criaturas e até mesmo fundir com pessoas essas criaturas, é que se ele controlasse, o Traumerei acreditava nisso, se ele controlasse todas as criaturas ali dentro, as pessoas, ele faria com que não tivessem mais guerras e não tivesse mais discussões de opiniões que culminavam também em guerras. Poxa, mas aí ele seria um ditador? Se você parar pra pensar nisso, o cara queria ditar tudo ali pra acabar com tudo. Ele é os fins justificando os meios, né? Ele tá totalmente perdido nisso. E o Enkidu percebeu isso e ficou muito triste em ver que, ao mesmo tempo, ele era extremamente solitário, ele achava que com essas ideias ele acabaria com todos os problemas, mesmo porque também os próprios amigos dele que subiram a torre acabaram no momento mudando de ideia. Logo depois que o Zahard se proclamou rei no andar 134 e quis criar uma ordem dentro da torre, né? Que se você for ver no começo do anime, você vê que existe toda uma ordem ali para você entrar lá dentro.
e fez com que algumas pessoas não ficassem contentes com essa decisão, dividindo assim o grupo. Nos capítulos anteriores, nós vimos que teve uma festa deles, em que o Traumerei fez essa festa e pretendia pedir Mirabel em casamento, então ia reatar realmente, ele tinha essa intenção, só que ela acabou dando o discurso antes mesmo dele fazer esse pedido, dizendo que queria deixar Traumerei ir. Só que, na verdade, o Enkidu tem um dedinho ali na decisão dela de ter deixado o Traumerei, porque nessa agora que o Ban esfrega na cara deles, nós fomos explicados o que aconteceu de fato de verdade. A Mirabel queria reatar com o Traumerei e o Enkidu tinha um segredo muito obscuro do próprio Traumerei, que era aquelas criaturas que ele estava fazendo experimentos ali, presas naqueles tubos. E ele decidiu mostrar para ela, porque ele sabia que a partir do momento que a Mirabel visse aquilo, um dos maiores segredos obscuros do Traumerei, e ela perceberia que, poxa, ele não confiou em mim para contar isso, ele não se abriu com ela sobre isso, e pior, você vê exatamente a mente do Enkidu como mulher miserável, porque nessa parte, ele simplesmente, ao mesmo tempo que ele tá falando com a Mirabel, você vê ele conversando com ele mesmo, dizendo, não é minha culpa, não, jamais, eu só tô mostrando pra ela um segredo obscuro dele, mas não é minha culpa. Pior, ele ainda diz que não tem culpa do que poderia vir à frente, a decisão da Mirabel. Mas tem, porque ele distorceu tudo que por mais que seja parecido com o que ele falou para Mirabel, porque ele estava fazendo as quimeras, ele distorceu o que ele queria. Ele simplesmente jogou o ódio do Traumerei pelos seres humanos e que queria só criaturas feras. E não é essa toda a verdade. Então ele, de certa forma, manipulou ela para que ela fosse embora de lá. E pior, ele ainda ficou revoltado com ela, porque ele achou que com isso, ele poderia ter um momento sozinho com o seu mestre e poderia se tornar um verdadeiro amigo para ele. Que coisa cretina, que coisa doentia. Gente, voltando pro pessoal aqui, eu já tive um problema no passado com um amigo com relação a isso. Ter ciúmes. Então, se você tem um amigo que você percebe que tem ciúmes até de mulher, eu não tô falando só do sexo oposto não, mas do mesmo sexo, às vezes o cara tem uma dependência da sua amizade que você percebe que pode ser doentia, procure ajuda, ou tente ajudá-la, porque isso pode acontecer, tá? É sério. Traumerei, com todo o seu jeito introvertido e solitário ao extremo de não procurar ajuda, ao ponto de ficar extremamente na dele, encostado, decidiu criar essas quimeras. Saindo da memória, o Ban acaba confrontando mais ainda o Enkidu, que ficou revoltado com o que ele tinha acabado de ouvir do Ban sobre essa memória, e diz que ele foi traído por Traumerei e que ele queria simplesmente ser um amigo, aquele que ele dizia, assim como os grandes guerreiros do passado eram amigos, ele nunca foi incluído a isso e culpou o Traumerei por isso. Só que o próprio Ban joga na cara dele dizendo que a ideia dele de amizade é totalmente distorcida. Ele tem um problema sério com isso. E isso não é ser amizade. É simplesmente ele querer monopolizar a atenção de uma pessoa. E o Ban joga isso na cara do Enkidu, que fica revoltado, furioso, ativa um poder ali, ele ativa uma arma como se fosse uma arma de ignição e acerta o Ban bem lá na lateral esquerda do seu abdômen, machucando o Ban. E o Ban percebe que esse é um poder. Nesse exato momento, o Enkidu joga um verde pro Ban, falando que ele não vai esperar o que vai acontecer. Ele mandou através de uma daquela gosma aqui. Tipo assim, esse Enkidu parece um Majin Buu, viu? Tá? Essa forminha dele, só que ele é verde em vez de rosa. Ele mandou atrás da Andross e as meninas, o Guroro e o Beriel, pra pegar as peças de xadrez, pra acabar de uma vez por todas com esse jogo que eles estão tendo ali. E ele diz pro Ban que nem imagina o que pode acontecer quando ele chegar perto deles. Para tentar desestruturar a mente do Ban, o Ban chama ele de covarde com isso e ele joga de volta a moeda falando que isso aqui não é um jogo. Isso aqui é um jogo, não existe covardia, então vale tudo nessa parada. Porém, o Kun acaba aparecendo pela Pocket, né, dizendo que ouviu toda a história e que vai atrás lá ajudar ela. E tipo assim, nessa hora é muito legal que o Enkidu fala, quem está aí, quem está ouvindo a nossa conversa, ele fala, aquilo que você nunca vai ter, aquilo que você tem em troca, você recebe sem esperar nada em troca, é amizade, somos amigos aqui. E o Enkidu fica mais furioso ainda e acaba o episódio nesse momento. Galera, que episódio, capítulo incrível, pra quem tá lendo o mangá assiduamente, tá muito legal, tá tendo muito plot twist. Gente, vale lembrar que o ápice do mangá não é nem esse ainda, se você for ver. Nós só estamos numa parte na luta entre duas grandes famílias das 10. Então, se for ter mais, né? A gente ficou sabendo um pouco mais dos revolucionários que apareceram recentemente. E outra, um dos maiores guerreiros da história dos mangás de todos os tempos, Urek Mazino, que eu vou fazer um vídeo na intriga só sobre ele. O regular Urek Mazino, que regulou tudo dentro da torre, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa simples análise rápida do capítulo, que parece ser rápida, mas tem muita coisa ali. Eu recomendo que vocês leiam, beleza? Eu vou deixar um link abaixo pra vocês, se vocês querem ver a versão em inglês, porque não tem dublado ainda, traduzido. Mas agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês.
vocês, de todos esses dois, do Traumerei e do Gustang, com que lado que você dá, com que família que você se identifica, que você fala, não, eu tô do lado desse cara por isso, 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 ou você tá igual eu não tô do lado dos dois não, eu tô do lado do Ban, que é o irregular que veio causar na torre e resolver todas essas paradas, porque por mais que o Ban esteja do lado temporariamente do Traumerei, por questão da situação, né, ele ajudou a curar a Andross que estava machucada de certa forma, estava machucada fatalmente pelo Enkidu, então ele acabou, não teve alternativa, né, teve que entrar pro Lopobia. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fique com Deus, deixa panelada.